Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Jones e eu quero cantar uma canção da minha autoria que diz assim: o dono dessa casa, ele tem um sangue. Queridos irmãos, essa canção, essa inspiração veio através de um sonho que o Senhor me deu, uma revelação. Sonhei que na minha casa aqui, o portão estava trancado ali, de repente do lado de fora tinha um gigante, um homem, quase uns 3 metros, e ele todo gingado de malandro, e ele ficava indo de um lado e de outro, vendo uma forma de poder adentrar dentro da nossa casa. E de repente o portão, ele abria e entrava muita gente, muitos homens, que geralmente fazem mudança, e eles vinham à base de um grupo, tudo uniformizado. E de repente eles entravam na nossa casa de uma forma assim de tomar, levar tudo que tinha aqui da nossa casa. E de repente estava eu e minha esposa, tinha mais alguém. E interessante que conforme eles iam pegando o sofá, os utensílios da nossa casa, de repente eu ficava preocupado, o que está acontecendo? Algo surreal, né? Da situação que estava acontecendo. E de repente, aqueles homens, tudo uniformizados, conforme eles foram pegando, levando, falaram: vocês não vão tirar nada daqui não, porque o dono dessa casa tem um sangue. E eu colocava minhas mãos nos ouvidos dele, colocava a mão e ministrava dessa maneira: o dono dessa casa tem um sangue. Depois eu ia para o outro também, colocava a mão assim, apalpava assim nos ouvidos, dizendo: o dono dessa casa tem um sangue. E todos eles iam saindo da casa fora, todo eletrocutado, indo embora. Mas lá fora havia um homem, todo estilo de malandro, que ele andava para um lado para o outro, e de repente ele não resistiu, conforme esses homens saíram eletrocutados aqui, conforme ministrava nessa frase: o dono dessa casa tem um sangue. E de repente ele lá fora, muito revoltado, ele chegava e abria o portão e começava a dar caminhadas aqui, aquele estilo de malandragem, né? Pegava uma extremidade do muro até o quintal todo, ele ficava dando aquela girada. E quando eu olhava assim pela porta, eu falava assim: olha, o dono dessa casa tem um sangue. E ele jurava: eu vou te ferir com balas, eu vou te destruir. Eu falei: você não vai destruir não, porque o dono dessa casa tem um sangue. E mediante dessa revelação, foi algo extremamente muito real do sonho que o Senhor nos concedeu. E de repente ele ficava andando para lá e para cá com muita fúria: eu vou furar tua cara de bala, eu vou te destruir. E eu olhava para ele e não tinha medo. Veio aquela autoridade de Deus, eu dizia: olha, o dono dessa casa, ele tem um sangue, o nome dele é Jesus. E ele ficava estremecendo. De repente, quando ele olhou para mim assim, aquele homem enorme dentro do nosso quintal, até então ele estava fora do quintal, e ele, com a fúria de ver os demais que saíam eletrocutados, ele entrou para dentro do quintal e ficou. Então agora a briga já era com o maioral, que era o gigante. E de repente, para a glória do Senhor, de repente nas minhas mãos, a cabeça dele veio. Oh, manto labastinai, oh, aleluia. A cabeça dele estava nas minhas mãos, todo barbudo, né? Com aquele boné, todo malandro mesmo, pelo gingado que ele andava de um lado para o outro. E ele falava comigo: vou furar tua cara de bala. E quando eu olhava aquela cabeça assim nas minhas mãos, eu disse: você não vai fazer isso não, porque o dono dessa casa, ele tem um sangue. Eu me aproximava mais e mais da cabeça e dos olhos dele assim. De repente, de uma forma poderosa, ele explodiu nas minhas mãos. Aleluia. E tornou-se como fumaça. Explodiu. É algo assim de Deus. E depois desse sonho, eu passei o dia: meu Deus, que isso, que sonho tremendo, que sonho tão... Geralmente quando a gente sonha, você tem sonho que você guarda, tem sonho que foi meramente um sonho, mas ali se tornou-se surreal, porque foi um sonho profético, foi um sonho de revelação. E aquele gigante foi destruído conforme eu ministrava. E essa voz diz: diga para ele que o dono dessa casa tem um sangue e o nome dele é Jesus. E desapareceu, explodiu aquela cabeça e aqueles homens saíram daqui todo eletrocutado. E no sonho tinha um caminhão parado, como fosse de mudança, para querer tirar tudo daqui e levar embora. Mas eles não levaram, porque o dono dessa casa tem um sangue. Aleluia.
E quando você consagra a tua casa a Deus, os umbrais da sua casa, quando você consagra, tem a marca do Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu com Raabe. Raabe pediu aos espias: qual o sinal que terei quando vocês adentrarem dentro de Canaã, dentro de Jericó? E ali Josué mandou dizer, os espias, né? Diz, ó, põe um fio de escarlata na porta, na sua janela. E quando nós entrarmos aqui, não vamos destruir. Mas ninguém pode sair. Tem que ficar dentro da casa e a marca, o símbolo tem que estar ali. Então, meu querido, a marca do sangue de Jesus é muito importante nas nossas vidas, porque Ele pagou um preço muito alto. Então, guarda no teu coração. O dono dessa casa, nossa casa espiritual, tem um dono. Você tem um dono. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, automaticamente, pelo preço pago na cruz do Calvário, você passa a ter agora um dono. Então você é propriedade, nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Receba em nome de Jesus esse testemunho. E eu vou cantar esta canção. O dono dessa casa, ele tem o sangue, sangue carmesim, oh, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem o sangue, ele é Jesus e habita em mim. O dono dessa casa, ele tem o sangue, sangue carmesim, oh, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem o sangue, ele é Jesus e habita em mim. Neste sangue tem poder, neste sangue tem vitória, preço alto ele pagou, crucificado no Calvário, por ele fui comprado, propriedade dele sou, pelo sangue derramado, meu Jesus me libertou. O dono dessa casa, ele tem um sangue, sangue carmesim, oh, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem um sangue, ele é Jesus e habita em mim. Toda arma preparada contra ti não vai prevalecer, pois no nome de Jesus tem todo o poder. Ele quebra o arco, é lança, faz milagre acontecer. O inimigo não suporta, neste sangue ele tem que correr. Vem comigo. O dono desta casa, ele tem o sangue, sangue carmesim, oh, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem o sangue, ele é Jesus e habita em mim. O dono dessa casa, ele tem um sangue, sangue carmesim, oh, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem um sangue, ele é Jesus e habita em mim. Toda arma preparada contra ti não vai prevalecer, pois no nome de Jesus tem todo o poder. Ele quebra o arco, é lança, faz milagre acontecer. O inimigo não suporta e neste sangue tem que correr. Aleluia! O dono dessa casa, ele tem o sangue, sangue carmesim, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem o sangue, ele é Jesus e habita em mim. O dono dessa casa, ele tem um sangue, sangue carmesim, oh, oh. O dono dessa casa, ele tem o sangue, ele é Jesus e habita em mim e em você também. Oh glória, que Deus te abençoe. Quero deixar aqui o meu contato, caso os queridos queiram nos convidar para cantar na sua igreja. Vai ser um prazer muito grande estar participando das festividades e vamos lá ser um canal de Deus para adoração, para levar a palavra, veicular a palavra de Deus através do canto, através da ministração. É só você contactar conosco, vai ser um prazer poder estar adorando na sua igreja. Meu telefone é 21 97 227 2530.
97-227-2530. Esse é o nosso contato, Pastor Jorge Jones, e vai ser um prazer estar na sua igreja. Conexão com Deus é uma igreja de oração. Conexão com Deus é viver em plena comunhão, todos reunidos no partir do pão. Conexão com Deus é um ministério de oração. Conexão com Deus é viver em plena comunhão, todos reunidos no partir do pão. Glória a Deus. Que Deus os abençoe.